precursor é aquele que vai à frente, prepara, já deixa tudo certo pro restante da tropa vir junto. O primeiro passo é a gente se valorizar, depois trazer isso pro mercado de trabalho, que é o primeiro pilar do precursor, que é o networking. Às vezes é só conectar. Das minhas últimas funções fui comandante de companhia. Na companhia tinha 200 pessoas. De trazer essa valorização pro veterano, somos tenentes, se acontecer alguma coisa, a gente vai precisar atuar como tal. Então, comandante, me coloca onde for, porque eu só preciso estar aqui. A gente passa por tudo, aprende de tudo e se vira. A gente aprende a se virar. Esse senso de cumprimento de missão que a gente tem, o meio corporativo não está acostumado. Conseguir ter sido batedor sendo intendente e saindo 01 da turma, quero que mais pessoas se interessem em ingressar no Exército Brasileiro. E estou capacitando o cara com ferramentas para ele ser um bom militar. Só que não adianta ele ter os meios e ele não ter a ponte para chegar no mercado. Então a gente conecta ele também a essas empresas. Esse movimento tem crescido e é muito bom fazer parte desse ecossistema. Quando eu deixo claro pro meu time qual que é o propósito, qual que é a missão, aonde a gente quer chegar, como a gente vai fazer para chegar, a gente consegue atingir aquele objetivo, seja ele qual for. Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o John, o Tenente Rocha, e hoje, mais uma vez, com um convidado muito especial. Não é mesmo, Oletinha? Fala, Rocha, tudo bem? Vamos lá para mais uma. E ó, o cara hoje é fera, hein, meu? O cara já foi da PE, que é a Polícia do Exército, tem história pra caramba pra contar pra gente aqui. Hoje ele executa uma função importante no meio corporativo, tem um projeto ligado também pros militares, o que vai muito de encontro com o que a gente fala aqui, mas eu não vou ficar falando porque quem vai me dizer tudo isso é ele, né? Então, Leal tá aqui com a gente hoje, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A casa é sua e a gente quer saber quem é Leal, para que todo mundo, não só eu e o Rocha, mas para que todo mundo possa te conhecer. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Conheço a Auleta, né? Sou um grande admirador do trabalho da Auleta há muito tempo. O nome do meu projeto tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui, porque eu acredito muito nisso. Sempre que a gente quer saber um caminho, alguém passou por lá antes. Então a gente vai atrás dessas pessoas para a gente compreender e sabe aquele que aprende com o erro dos outros, né? Antes de acontecer consigo. Então tem muito a ver com isso. Mas antes de mais nada, eu sou o André, ou sou o Leal, né? Tenente Leal, da turma de 2014 do CPOR. E pretendo compartilhar muita coisa com vocês e vou deixar o projetinho aqui no finalzinho, porque acho que tem muita sinergia com o que vocês estão construindo. A gente vai construir muita coisa junto, tenho plena certeza disso. Já começou bem já, Rocha. Começou bem já, cara. Leal, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, é uma honra realmente ter você aqui. E eu queria entender também um pouco, eu não te conheço, conheci pelos outros falarem, tanto o Auleta, o próprio Serpa, que veio aí, falou muito bem de você. Eu te conhecia pelo projeto, pela iniciativa que você teve. Então eu queria entender como que você teve a ideia e como que você entrou para o Exército, você teve a ideia do seu projeto fora do Exército, como que foi isso, de onde que veio, e conta um pouquinho pra gente aí como que foi isso. Bom, o nome do projeto é Precursor, né? É a maior comunidade de desenvolvimento para militares do Exército Brasileiro e tem tudo a ver com a minha carreira dentro do Exército. Então, o projeto em si nasceu depois da minha saída do quartel, né? Mas tem tudo a ver com a minha entrada do quartel, porque eu tinha zero vontade de servir. Na verdade, eu sequer conhecia o que era Exército Brasileiro. Só aqui de São Paulo, morei grande parte ali da minha vida em Osasco. Em Osasco tem os quartéis, mas são quartéis mais distantes, né, da região onde eu morava. Então eu tinha zero contato com o quartel, sequer tinha visto alguma viatura na rua quando era adolescente assim, fui ver depois de muito mais velho e tive meu primeiro contato justamente no alistamento militar. Aí que eu fui procurar entender o que era. E se não fosse o Exército, tudo que eu construí hoje, profissionalmente, pessoalmente falando, é graças ao Exército. Então se não fosse o Exército, eu não estaria onde eu estou hoje. Então a idealização do projeto vem justamente nessa, de tentar mostrar isso principalmente para as pessoas que não querem servir. Então, além disso, também que o Exército sirva de trampolim para todo jovem que passe por lá. Seja ele de 1 ano, seja ele de 8 anos, como é a nossa situação. E a gente sabe que a gente tem algumas, diria assim, não são privilégios, né? Mas a gente tem uma carreira diferente, que a gente tem oportunidades diferentes. E a ideia era equalizar essas oportunidades, principalmente para cabos e soldados, né? Que são os temporários em maior massa, digamos assim. E principalmente aquele jovem que entra ali, ingressa no período militar obrigatório, não queria estar ali, e às vezes vê como uma oportunidade para se alavancar na carreira, construir uma carreira, às vezes encontrar a carreira, que foi o meu próprio caso. E o que ele falou é interessante, porque teve na minha passagem, também tiveram alguns militares que não queriam servir, acabaram sendo selecionados e acabaram gostando
se tornaram ótimos militares, né? Acabaram até alguns deles sendo promovidos a cabos, a sargentos temporários. E era aquele cara que, se fosse por ele mesmo, ele falaria que não quero servir, né? E é interessante isso, porque aí o cara entra na força, começa a ser submetido a algumas experiências, ele começa a gostar daquilo, ele nem sabia que ele tinha aptidão às vezes, porque é uma coisa que só na prática às vezes a gente consegue identificar quem tem aptidão para algumas questões que acontecem lá dentro, ainda mais de soft skills, comportamentos e etc. E, cara, mudou a vida da pessoa da água pro vinho. Tenho 2 casos que eu lembro agora de cabeça, que realmente o cara veio de uma situação de renda baixíssima. O exército foi praticamente uma válvula de escape, financeiramente falando, para ele ter um salário, mas ele não queria servir. Aí, conclusão, gostou, se destacou, foi o destaque do período básico, fez o CFC, foi acho que 02 ou 03 do CFC, fez o CFST. Inclusive é um cara pra gente trazer aqui também. Hoje ele tá trabalhando também no meio corporativo e, poxa, e foi, cara. E ele é grato até hoje, por conta dessa mudança que a carreira militar fez na vida dele. E, Auleta, não sei se você sabe, mas o meu caso foi parecido também. Eu não queria servir, apesar de vir de família militar, eu não sabia muito, assim. Eu sabia o que era o militarismo e tudo mais, acompanhava, via, mas não tinha noção nenhuma. E aí, quando chegou meus 18 anos para se alistar, eu estava estudando, queria fazer engenharia, e aí eu comecei a ver formas, eu falei assim, pô, eu não quero servir, eu quero continuar estudando e tal. E aí, meu pai, eu falei, pai, tem alguma forma de me tirar do exército? Porque meu pai é coronel da PM. E aí ele falou que não ia se meter, que ele não... Deixa rolar. Não teria o que fazer, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí meus amigos, eu já fazia esporte, eu já tava ali envolvido com atividade física. Meus amigos falaram, não, você vai pegar, não vai ter jeito. Você já faz esporte, o pessoal vai te ver que você tem porte, isso, aquilo, você vai servir. Aí aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, pô, ferrou. Não quero, vou ficar com essa visão, né? Ferrou. É, ferrou. E já vem com aquelas histórias. Putz, vou entrar, vão bater na minha cara. Aí eu já falei, acabou minha vida, né? Acabou. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu pensei, pô, quer saber? Ao invés de eu ficar um ano lá sofrendo, vou seguir, vou ver o que vai dar. É melhor ficar um ano lá querendo ir com o objetivo de aprender, ter novas experiências, do que ficar um ano sofrendo. Aí pus na minha cabeça, eu falei, não, vou servir então. Aí quando eu cheguei lá no dia do alistamento, o sargento me perguntou, e aí, guerreiro, você é voluntário? Eu falei, sou voluntário. Pô, você quer ser recruta? Eu falei, quero ser recruta. Ele falou, cara, faz essa prova aqui. Nem sabia da possibilidade. E você vai ser oficial e vai ser melhor pra você. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, você vai ganhar uns R$2.000. Eu falei, pô. Na época, né? Não, era até mais, né? Era mais. A gente descobre que é mais, mas na minha cabeça eu falei, pô, eu ia me ferrar, ia ficar aqui. Agora eu ainda vou ganhar dinheiro e tal. E nem sabia o que era oficial. Fui, deu certo, tava bem condicionado, parte física, tava estudando bastante, porque eu tava prestando vestibular pra federal. Entrei. E, enfim, mudou a minha vida, né? Isso que eu queria saber com você, porque isso é muito... Acho que da maioria das pessoas que a gente pergunta, acaba dando uma versão muito parecida com a que o Rocha falou. Eu, no meu caso, eu queria servir, mas eu não sabia o que era NPOR, nem sabia o que era. Foi lá na fila para conscritos que acho que um sargento, não lembro, mas devia ser um sargento, que falou, você faz faculdade? Eu fazia educação física na época. Tô no primeiro ano de educação física, então vai fazer a prova do NPOR. Eu falei, o que é isso? Desse jeito. E aí e foi indo, e bem parecido. No teu caso, você já sabia o que era NPOR? Você não queria servir, mas já conhecia o NPOR? Também foi tudo de surpresa? Como que foi isso? Cara, é engraçado porque, que nem eu disse, o nome precursor ele vem muito dessa questão. E é o grande objetivo e missão do nosso projeto. Com 17 anos eu ganhei um intercâmbio para a Austrália, num concurso cultural. Eu literalmente ganhei uma bolsa de estudos, tudo pago, 4 meses lá na Austrália, precisava pagar a passagem. Legal, cara. Aí em casa, conversei com meus pais, a gente não tava com uma situação bacana financeiramente, mas eles falaram, pô, o curso vale, sei lá, na época era 10, 15 mil reais. A passagem era 2, 3 mil reais. A gente vai dar um jeito, você vai, fica tranquilo. Uhum. Então a gente fez a bagunça em casa, digamos assim, e deu certo pra ir pra lá. E eu sabia que na minha rua, da rua da minha casa, tinha 2 que serviam. Não sabia o que, nem porquê, nada, absolutamente nada. E eu fui pra Austrália faltando 3 semanas pra completar 18 anos, eu voltei. Só que quando a gente conhece a Austrália, é outra ideia de mundo, outra ideia de concepção, eu nunca tinha viajado pra fora. Então, quando eu sentei lá e vi aquele mundo, eu falei, quero ficar aqui pra sempre. Só que eu ainda não tinha 18 anos, eu não poderia trabalhar lá. E eu fui com dinheiro literalmente contado pra ficar até o último dia, eu não conseguiria ficar 2 dias a mais lá. Aí eu liguei pro meu amigo daqui, né, falei, cara, vou ter que me alistar, como que funciona isso? Não, fica tranquilo, se a gente dá um jeito, se você tá aí é muito mais fácil de ser dispensado e tal.
Enfim, resumindo a história, não deu certo eu continuar lá, porque eu não conseguiria financiar mais alguns dias lá, retornei pra cá, e esse mesmo amigo falou assim, cara, vem cá, vamos conversar. Rafael Bragante, não sei se você conhece ele. Bragante. Bragante, Bom, foi tenente. conheço um tenente Bragante, deve ser ele. Mesmo, lá Deve do ser. segundo BO. Ah, sei quem é. Bragante. Sentou comigo e falou assim, André, vem cá. Nossa situação de família é muito parecida, em algum momento teve uma época boa financeiramente, sei que agora eles não se encontram na melhor maneira, você já está fazendo faculdade, voltei, já me inscrevi, estava fazendo administração no Mackenzie. Ele falou assim, cara, como você vai pagar essa faculdade? Aquele primeiro boom, né? Ele falou, seus pais não vão conseguir, eu sei como que eles estão a situação, a gente tem conversado bastante, ele é muito próximo da minha família. Uhum. Aí falou assim, você já pensou em ser oficial do exército? Eu falei, não quero saber e nem quero ver como, vai atrasar um ano da minha vida, já tô fazendo minha faculdade, já sei o que eu quero fazer, vou ser bancário, não sei, vou fazer alguma coisa dessa aí. Mas exército não está nos meus planos. Ele falou, não, vem cá, deixa eu te explicar. O CPUR é assim, assim, assado, você vai ficar 1 ano por lá, nesse 1 ano vai ser sofrido, vai ser cansativo, mas depois tudo muda. É como se fosse da água pro vinho em 1 semana depois. Eu falei, interessante. Já começou, né? Então, o salário é X, a carreira é Y, mas assim, depende só de você. Você vai lá, a seleção vai funcionar, você vai ter a prova intelectual, vai ter a prova física, e depois passando lá tem o ano todo de período classificatório. Mas, cara, você vai poder viver sua vida. E para um moleque de 17 anos, 18 anos, né, já tinha completado, ele quer escutar o quê? O que ele me falou na seguinte frase. Cara, seus pais nunca mais vão encher seu saco. Eu falei, como assim? Cara, meus pais aí são referência. Eu sou militar, tô vivendo lá, ele se mudou pra Campinas, na época ele servia lá em Campinas. Cara, como eu sou militar e tal, não sei o quê, já tô crescendo, ganho meu dinheiro, faço minhas coisas, pago minha faculdade, pago meu carro, eles não enchem mesmo o saco, cara. Porque é isso que o pai quer, na real, né? E pior que é verdade, né, no final da história. Quer que seja autossuficiente e ajude. E tem uma carreira ali, né? E é aquilo que eu precisava escutar naquele momento. Pô, primeiro, vou seguir minha carreira, vou conseguir comprar meu carro, né? Moleque de 18 anos queria escutar isso também. Sim. Vou ter minha grana pra fazer o que eu quero e ainda vou conseguir fazer minha faculdade. Perfeito, é isso que eu precisava escutar. Aí cheguei lá, me alistei, o alistamento foi completamente horrível, no sentido do quê? Cheguei lá e falei, sou voluntário pra servir. Ao tenente que tava lá na seleção, isso eu lembro certinho, porque depois conheci a pessoa, né? O tenente que tava na seleção falou assim, você não vai servir. Eu falei, como assim eu não vou servir? Você usa óculos. Eu falei, mas isso é um impeditivo? Você não vai servir. Eu falei, não, mas eu preciso servir e tal. Expliquei a minha situação pra ele. Ele falou, mas falaram que você tem tatuagem, que já tinha passado pela inspeção de saúde. Eu falei, sim, tem uma tatuagem aqui no ombro e tal, uma tatuagem pequena. Ele pegou assim, bateu assim, você não vai servir. Eu vou fazer o possível pra que você não sirva. E tipo, naquele momento eu não entendi o motivo. Eu falei, tá bom. Saí de lá chateado, falei, pô, já tinha mudado a minha mentalidade, falei, agora já vou com a mentalidade de servir. E paciência, a vida que segue. Aí depois chegou as próximas fases da seleção. Fui seguindo a seleção, deu certo. Acabei caindo no CPUR. Período básico, aquele primeiro dia, aquele choque que a gente leva, né, de realidade, e às vezes a gente acha que é muito abrupto. E hoje a gente vê que era algo besta, né? É muito, digamos assim, do que a gente estava esperando e o que é a realidade, e ao mesmo tempo esse choque de imersão do que a gente estava vivendo na nossa rotina. Pô, 18 anos, fazia nada, ia pra faculdade, ficava em casa. Sequer devia lavar uma louça naquela época, não ajudava em nada em casa, essa é a grande verdade, a gente precisa ser bem sincero nesse sentido. E chegar lá é uma outra realidade, tem que ter rotina, tem que ter horário. Isso muda muito pra gente. Então já foi aquele choque. No primeiro mês que eu tava lá, eu tinha certeza absoluta que eu não queria servir. No segundo mês que eu estava lá, eu tinha certeza que continuava não querendo servir. Então passou aquele, a gente tem 4 meses do período básico para escolher a arma, né? Chegou na escolha das armas, eu cheguei à conclusão que eu não queria servir, mas eu precisava servir. Mais do que precisar servir, eu precisava virar tenente. Então de 175 alunos do CPUR, eu estava em 46º e escolhi intendência porque eu queria continuar no exército. Sim. Entrei em 10º intendência. Quando entrei em intendência foi aquele choque, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não queria estar aqui, eu queria ir pra cavalaria na época. Fiz uma escolha errada, mas preciso fazer isso. E aquele choque, né? A gente não sabe o que é da vida, vocação, o que eu tô fazendo, eu tô perdido, pra onde eu vou. Quando a gente fala em termos de proporção, geralmente abre mais vaga o quê? Infantaria, depois cavalaria? São 25 para todas as armas. Para todas? Ah, todas. Aí vai por classificação. Quando chegou em mim, eu tinha todas as possibilidades de ir pra qualquer lugar. Legal. Aí eu acabei optando e indo pra intendência. Tá. Aí quando eu entrei, porque o Bragante também me deu o bizu, né? Falou assim, se você quer servir,
Matibel, infantaria ou intendência. Porque onde abre vaga, você vai escolher para onde você quer ir. Uhum. E como eu não tinha uma posição tão boa, porque eu ia entrar ali nessa faixa, 10, O oitavo, Bragante, ele era Matibel. Matibel. Daí ele já tinha me pagado esse bizu, então isso foi muito importante. Por isso que eu digo que o precursor que abre caminho e facilita Sim, algumas coisas. sim. No Então, caso foi o Bragante, né? no meu primeiro caso, momento. para essa situação foi o Sim. Bragante, e tinha outro amigo da rua também que tinha servido, ele foi pra cavalaria. Aí a gente tinha essa brincadeira que a gente tem dentro do Bragante, quartel. obrigado aí, viu, por ter inserido o garoto aqui. E já se prepara que você vai ser chamado também, né, Rocha? Com certeza. Foi citado aqui, é chamado, é assim. É, você foi citado no episódio do Serpa, Então. sabia? Pô, que É, bacana. Ele é aí outro depois. precursor que me ajudou É. demais na minha carreira corporativa. Olha aí. E isso falou é muito muito bem de importante, você, cara. Muito bem, Falou falou mesmo. bastante coisa. Inclusive perguntou se a gente conhecia. O Oleto falou que conhecia, eu falei que não, mas que a gente já estava te sondando por Sim. causa do projeto que você teve, da iniciativa. Então, o que você construiu chegou antes do teu nome pra Pô, mim. que bacana. Então, muito legal, cara. Isso é É muito legal gratificante mesmo. quando acontece isso. Isso é muito gratificante. E vem de acordo com o nosso propósito do projeto em si, né, cara? Porque, que nem eu disse, eu passei e, cara, se olhar pra trás assim, os 8 anos que eu estive no exército, se eu falar que eu tinha perfil de militar, que se eu falar hoje que eu tenho perfil de militar, não tenho. Mas qual que é a grande diferença da gente? A gente entender que aquilo é um trabalho. Sim. E também entender que pode ser um ganho pra gente profissionalmente. Porque um salário hoje de um sargento, cara, pro meio corporativo, já é ótimo. Sim. O salário de um cabo, para um moleque de 19 anos que não estudou nada, é excepcional. Sim. Então, isso que a gente tem que levar em consideração, que, pô, 8 anos para ganhar um salário de um cabo, se eu for um cara, e a gente sabe, para ser um cabo, pô, o cara precisa ser um cara bom, mas o cara precisa fazer ali as situações do dia a dia. Não exige muito mais de algo de fora que ele precisa trazer para dentro do exército. É algo que é natural, é inapto dele. Ele consegue aprender tudo Ele lá consegue dentro. aprender lá dentro, ele não precisa trazer de fora, se capacitar de fora, buscar cursos ou algo do tipo, ele vai conseguir lá dentro. E para 19 anos, hoje um carro deve ganhar R$ 2.300, R$ 2.500 reais. Isso que sim. Para 19 anos sem nada, aonde que ele vai ganhar isso? Um menor aprendiz muito bom, que vai passar por uma baita seleção, um baita processo seletivo, não vai ganhar isso. Essa é a grande verdade. Então foi ali, quando eu entrei em tendência, que eu falei que foi a grande jogada. Eu falei, cara, não tô aqui pra brincadeira, eu preciso disso. E a situação de casa, tem toda essa questão. Então entrei em 10º em tendência, no final do ano saí 0,3 e só não saí 0,1 por 0,05. É sempre a diferença mínima. E a gente sabe certinho, e eu sei a prova que eu errei, Quantas as vagas gaivotas que eu abriram? perdi. Então, daí no ano seguinte, né, abriram 7 vagas, o 01 decidiu não querer ir, o 02 não passou no TAF, aí eu me tornei 01 no IPOT, que foi no 22 Belog. Nossa, você virou o 01 da tua turma, digamos Virei assim, de antiguidade. Isso, de intendência virei o 01. Uhum. Daí a gente vai pro IPOT, né? É a mesma situação, o mesmo cenário. Ali eu já sabia que era aquilo que eu precisava, que eu queria, O decidi iPod que eu de vocês, queria. Por curiosidade, é onde que acontece? No 22 Belog, em Barueri. Ah, Barueri. Hoje mudou, né? Em tendência tá indo para Campinas, no segundo Belog, Uhum. e Matibel tá indo pro 22 Belog aqui em Barueri. Aí cada CPR vai para um lugar específico, né? Cada arma. Então, infantaria vai todo mundo lá pro quarto Bill, Quarto que hoje é Bill, o que é quarto onde- BIMEC, né? Cavalaria vai lá para Pirassununga, que eu esqueci o nome do quartel, acho que é o segundo RCMEC. Enfim, artilharia vai, cada um vai né? pra um- Cada um vai para um lado, artilharia vai para Jundiaí, cada um vai para um lado. E isso eu já sabia antes da escolha das armas, justamente para eu ter um precursor que me contou os bizus do caminho. E foi muito específico porque eu precisava ficar em São Paulo, porque eu ainda estava fazendo a minha faculdade. Na época eu cursava a ADM ainda. Então, todo esse caminho que foi traçado até eu chegar no 8º BPE, porque eu consegui terminar o IPOT para classificação em 01, para eu escolher o lugar que eu ia. Eu queria muito Campinas, justamente talvez por essa ideia dele já ter passado por lá, por eu sair de casa também, né? Tinha essa ideia. Mas na época eu namorava e fazia faculdade e acabei optando por ficar por Mas São Paulo. Campinas era uma opção? Abriu uma opção. Campinas, Taubaté, abriu até Brasília, né? Brasília e Mato Grosso. Abriu 2 vagas Brasília. distantes. Nós servimos em Campinas, né? O Oleto deve saber, mas eu também servi em Campinas. Ah, é? Nós fomos os únicos, né, que fomos pra Da Campinas. nossa né? turma, só nós dois. Eu fui pro QG. Não, e não, pra foi o Campinas Trino. O Trino que era do o IPOT. Trino era do CPUR, né? Mas mas do NPUR, nós dois fomos pra Campinas. Eu fui pro QG, companhia de comando, e o Auleta 28. pro 28. E, Auleta, é interessante, né, o Leal falando isso sobre o CPUR. A gente não tem essa percepção de armas, não. porque a gente tá num batalhão só de infantaria. Ah, sim. Então o a gente NPR. nem sabe que existem outras armas. Aí, lógico, com as instruções a gente vai entendendo. Mas a gente chega já só infantaria, só esse perfil, você falou de perfil militar. Só que muita gente não sabe, inclusive, que o exército tem várias armas. Muitas. Então são várias armas, várias áreas, vários setores.
E se você puder explicar um pouquinho, até pra galera entender o que que é um intendente, o que que a intendência faz. Porque a galera tá muito acostumado com arma, combate, o cara que é infante, infantaria. É verdade, é O que verdade. que a intendência faz ali no Exército Ó, e Brasileiro? é o primeiro intendente que a gente recebe aqui no exato, podcast. 01. É o 01 da intendência aqui do Mais um Batizão. 01. Sim. E, cara, esse é um assunto muito legal que eu gosto muito. Inclusive, eu tenho um afilhado que tá com 18 anos, se alistou esse ano e eu não consegui convencê-lo. Outros do propósito do precursor é justamente conseguir trazer isso para essa realidade, principalmente para gerações diferentes, né? Mas é compreender e trazer a ideia da instituição do Exército, não como meio institucional, mas pela experiência que a gente passou, que são várias frentes. Vocês que serviram em outro quartel, com certeza vocês viveram uma realidade completamente diferente da minha. Então, até tudo que eu for falar aqui é diante da minha realidade, tá, pessoal? Diante da minha vivência. Então, o quartel que tinha do meu lado, por exemplo, o 8º BPE, fica em São Paulo. Fica colado com a base administrativa do Ibirapuera. São quartéis que não se falam. Não que não se falam no dia a dia, não se falam de vocação, de sentido, de cada um que tem que fazer. Então, essa questão é muito legal trazer, por exemplo, a minha esposa. A minha esposa é militar. Ela fez administração e hoje ela trabalha com administração dentro do Exército. Hoje ela é OTT, né, que a gente fala, Oficial Técnico Temporário. Mais uma convidada. Anota aí. Qual que é o nome dela? Vanessa. Vanessa? Ou Tenente dos Anjos, né? Tenente não, aspira. Falta uma semana para virar tenente. Lá. Quando vier, então, já vai ser segundo tenente. Ela vai ter a oportunidade de se vingar desse aspira seu aí. Mas é muito bacana, porque ela também é uma história muito bacana, porque ela ingressou como sargento técnico temporária. Olha que legal. Porque ela tem o técnico de administração e ela tem o superior de administração. E ela não sabia do segundo concurso. Ela entrou com técnico, como sargento, soube do concurso, papirou, passou no concurso. Então, lógico, fica dentro dos 8 anos ainda, mas existe essa possibilidade. Isso é legal porque, por exemplo, se a gente fala de CPOR e UNPOR, são formas de ingresso para aquele cara que está se alistando no ano militar obrigatório entrar. Mas aonde que ele pode entrar? Cara, CPOR existe, né, 7 pelo Brasil, em São Paulo só 1, NPOR existe mais de 20. Só que qual que é a diferença dos dois? O CPOR tem as 7 armas, né? Arma, quadro e serviço do Exército. O NPOR tem só uma específica, podendo ser arma, quadro ou serviço. Cada região tem o seu. O CPOR ele vai com as 2 armas base, né? Que é a infantaria e a cavalaria. O que são as armas que a gente conhece dos filmes, né? A infantaria que vai à frente, a cavalaria que vai dos blindados e etc. Faz mais essa movimentação. A artilharia, que faz todo esse processo. Hoje a gente vê bastante guerra de artilharia com referência atual Israel, né? Israel atua muito com a questão da artilharia. Engenharia, que a grande diferença da engenharia é ajudar a atravessar o nosso exército amigo à frente ou impedir que o exército inimigo venha também atravessar o terreno, digamos assim, né, para facilitar a fala para quem quer conhecer. Depois disso a gente tem comunicações, que acho que daí esse é o mais fácil de entender, né, que ajuda a fazer toda a comunicação rolar, e hoje também está bastante em voga por conta da guerra cibernética, né, eles ficam responsáveis por essa parte. E por fim, tem o quadro de material bélico, que é responsável tanto pela parte bélica, mas também pela parte administrativa, no sentido de viatura e etc., armamento, munição também. É pouco falado, mas é importantíssimo. Intendência que faz grande a parte, que é o serviço de intendência, né? Que faz a parte logística e administrativa. Então a gente trabalha bastante nesse sentido. Toda a parte que é necessária para dar o conforto e que faça chegar tudo que a gente citou aqui na ponta da linha, seja no combate ou não. E fora tudo isso que a gente comentou, ainda tem mais um leque enorme, que é o serviço técnico temporário, que serve para qualquer parte técnica, vindo desde biólogo até administração, até... Enfim, são muitas frentes que tem ali. Tem o superior, né, que é o oficial técnico temporário, que o mesmo serve para ensino superior, administração, educação física. Hoje tem bastante aqui em São Paulo a abertura para o colégio militar, então para essa área de geografia, história, enfim, para ensino, né, tem um leque também enorme de mais de 20 possibilidades. Tem um capelão, que é o cara ali que... É o cara capelão que já entra como oficial, também tem outro tipo de carreira. Isso tudo que eu estou falando são só as partes temporárias, né? E tem a parte do militar de carreira em si. E é até bacana, se você quer conhecer o exército, qual que é a grande diferença? Eu brinco que os dois são temporários. A diferença é que um é temporário por 8 anos, né? Mais cedo, e o outro é temporário por mais de 30 anos, né? Um comandante nosso lá do 28 falava muito isso. Fala, todos somos temporários, só que alguns ficam 30, outros ficam 8, outros ficam menos, mas todos somos temporários. Isso é bacana falar pro pessoal também, que é uma questão principalmente assim, salarial. É igual. O cara que vai seguir aquela carreira vai ser igual. O que vai mudar? A projeção de carreira, né? Em termos de tempo e de... Não tempo de função, digamos assim, né? Tempo pela graduação que tá.
ou também o pós, né? Que eles vão para reserva e eles continuam ganhando aquela aposentadoria de forma integral. A gente vai para reserva, tchau e benção, vem pro mundo para cá, que agora o mundo está te esperando, né? Daí a importância. Né? Daí a importância também do projeto Precursor, que essa foi a grande intenção também, pulando os 8 anos de oitavo, que depois a gente pode até voltar a falar sobre isso, mas eu vi muita gente saindo do oitavo e se dando bem no mundo da segurança. Então, comentei para vocês lá atrás que eu fazia administração, mas fiquei 4 semestres, não gostei, fui para direito. Fiquei 3 semestres, não gostei, fui para educação física. Aí terminei a educação física, só que daí eu vi um monte de gente indo para a área de segurança, se dando bem, daí a gente vê de fora, o pessoal tudo indo para a área muito boa, empresas grandes, né? Dentro do oitavo a gente tem, o oitavo BPL é um grande celeiro, né, de pessoas da área corporativa de segurança, que a gente pode citar vários nomes aqui, você conhece em comum, mas foram precursores para mim. Aí, novamente, a importância de ser um precursor. Então, teve o Barreto, que saiu, ele foi um dos primeiros que eu visualizei nesse sentido, que, pô, ele saiu... Treinava jiu-jitsu comigo lá na The House. E tá na lista aqui dos convidados vai vir também. Gente boníssima, é um grande, assim, ele que me deu o primeiro passo para a área de segurança, logo em seguida dele foi o Rocha, que eles foram praticamente juntos. O Rocha. Gustavo Rocha, Sim. grande gestor de segurança também, daí eu falei, opa... Aí depois dele foi saindo também uma galera, que daí já vem o Silva, que trabalhou contigo. Silva. Veio o Weber, que hoje tá no iFood também. Enfim, foi saindo uma galera atrás da outra, o Lino. Nossa, aqui a gente vai, se falar do oitavo BP, a gente fala em mais de 10 nomes que Lino estão... da Log? Da Log. Que estão em cargos, assim, excepcionais, principalmente no mercado de segurança, que eu falei, opa, tem alguma coisa nesse mercado. Então fui perguntando individualmente, pô, o que eu preciso fazer? Qual que é o bizu? E fui pegando bizu com eles. E fui me capacitando. Isso faltava ainda 2 anos para eu sair. 2 anos. Só que lá atrás, como eu disse para vocês, essa questão de perfil, eu tinha traçado a meta de eu sair com 6 anos. Que era o tempo de eu me formar, de eu guardar um dinheirinho ali e sair bem para o que eu queria fazer, que na época era educação física. Então eu já estava com essa ideia. Só que foi justamente nessa transição e também quando aconteceu a pandemia. E como rolou a pandemia, então eu falei, opa, deixa eu ficar por aqui. Na pandemia faltavam 2 anos. Isso, foi. Eu saí em 2022 e a pandemia foi 2020, né? Então foi justamente nessa ponte, assim. E logicamente, que nem a gente falou, a gente nunca sabe exatamente onde a gente tá e o que a gente quer fazer, né? A gente vai trilhando ali, mas tudo pode mudar. E foi nessa que daí eu decidi fazer um MBA, que foi para a parte de gerenciamento de riscos. Fui cada vez mais entrando na parte de segurança. E quando eu comecei a fazer essa transição para o mundo corporativo, que eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Porque a gente vê bastante vaga boa, só que falta capacitação. E na época, para mim, faltava capacitação. Então já foi esse primeiro gatilho. Que daí começaram as entrevistas, aí você vai pegando qual que é o bizu correto de fazer, você vai falando com um, vai falando com outro, aí você vai conhecendo bastante R2, né? Vai vendo que o mundo de segurança, principalmente, tem bastante veteranos, então isso foi ganhando espaço. Então, 40 dias antes de eu sair do quartel, eu já tinha passado por algumas entrevistas, já tinha não passado em várias, só que já tinha assinado um contrato, já estava certinho, já tranquilo, que é a nossa maior preocupação quando a gente está nessa transição. Com certeza. E 2 semanas antes de eu sair, me chamaram para um outro processo seletivo, acabei indo para ele, e era muito mais, naquele momento fazia muito mais sentido para mim. Então foi meu primeiro passo fora, eu pude optar em para qual caminho eu seguiria, naquela primeira vaga ou nessa outra segunda que fazia mais sentido para mim. Pô, que bom. E nesse segundo processo eu fiz ele como um analista, só que o responsável pelo processo era um R2, né, que tinha passado por CPOR também, tinha a mesma trilha, e ele falou, cara, por conhecer o perfil de veterano, por conhecer o perfil de um tenente, por conhecer o perfil que um tenente faz no dia a dia, a gente consegue te passar para coordenador durante o processo seletivo. Então você vai fazer o processo agora de coordenador, não vai ser de analista, mas você ainda tem que passar com o responsável da vaga. Daí a gente passou com o responsável da vaga, deu tudo certo e acabei seguindo esse meu primeiro passo da carreira corporativa, que daí foi outro gatilho, né? Falei, opa, realmente tem alguma coisa aqui. E a gente vai vendo o mercado, vai conversando, o pessoal vai conversando com a gente vê que tem muitas vagas e tem poucas pessoas para preencher. Eu falo muito isso. O soldado e cabo e sargento, enfim, o temporário como um todo vai saindo, vai pedindo ajuda, porque ele, no mesmo jeito que eu vi outras pessoas sendo precursoras, eu sou precursor para alguém, então eles vêm pedir referência para mim. Só que quando a gente vai ver o currículo, vai ver como que o cara construiu durante o tempo de exército,
Infelizmente, a gente fala, poxa, desculpa, tem pessoas que eu falo assim, cara, faz isso, 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 depois a gente volta a conversar, faz esse curso, vai correndo atrás disso. E às vezes são coisas muito bestas. Sim. Às vezes são detalhes. Porque se a gente pegar ali um soldado muito bom, de 8 anos de serviço, e falar que ele não tem capacidade para sequer ser um controlador de acesso, Não, é uma besteira muito grande. possível, é besteira. E isso foi logo no finalzinho também, um pouquinho antes de eu sair, tinha um cabo que chegou junto comigo em 2015. Ele é um exemplo que eu uso sempre. Cabo excepcional. Porque se a gente falar assim, a gente chega aspirante e a gente já chega formando e a gente sabe o que a gente tá fazendo, É. a gente não sabe, a gente não tem ideia do que a gente tá fazendo. Então, quem formou aquele ano o meu pelotão foi esse cabo, juntamente com a equipe de instrução, obviamente. Mas ele se destacava muito pra mim, na minha visão. Então, eu tinha ele como um braço direito. E logo depois, lógico, ele era mais antigo que eu, passou o tempo de serviço dele, ele foi embora e depois de um tempo ele voltou pro quartel. Isso eu já era primeiro tenente, já tava lá há muito tempo, já tava me preparando pra sair. Eu falei, e aí, cara, o que você tá fazendo? Pô, tenente, sou porteiro. E, cara, nada contra a profissão, obviamente. Sim, sim. Só que eu sabendo a capacidade daquele cara, eu falei, cara, você não deveria estar sendo porteiro. Uhum. Você não deveria estar onde você tá. Você conseguiria galgar coisas a mais. E por que será que ele não conseguiu? Então eu comecei a me questionar muito nesse sentido. Aí eu cheguei a digamos assim, que são os 2 grandes pilares do precursor. O primeiro é uma coisa que o oficial R2 se ajuda muito, Sim. que falta muito para os demais, né? Que é o primeiro pilar do precursor, que é o networking. Às vezes é só conectar. Só isso. Às vezes precisa só que nem esse cara aqui que eu encontrei durante um processo seletivo, por ele saber o que a gente passava, a nossa jornada. Ele falou, opa, calma aí. Então faltava isso para uma grande parte dos temporários. E o segundo grande pilar assim do precursor é perspectiva. E por que o oficial R2 principalmente tem uma perspectiva diferente? Porque, cara, quando a gente já chega, aí assim em termos financeiros, quando a gente já chega ganhando mais, é difícil a gente se pensar em ganhar menos. E não que seja um problema, mas a gente já, a régua, o sarrafo, né? É, Ele já sobe. faz sentido. A gente já começa a ficar mais receoso, já começa a buscar coisas maiores. E aqui é um grande perigo que o veterano às vezes comete, que é essa questão de ser meio presunçoso. Porque, poxa, fui tenente, fui coronel, fui cabo, fui sargento, saindo do quartel e vou pegar uma vaga de analista. Vou pegar uma vaga de supervisor, que seja, enfim. A gente se pega muito nessa questão do cargo e etc. Mas ao mesmo tempo que é uma presunção, pra gente, a gente pode usar muitas vezes de forma positiva. Falei, pô, fui gestor. Pô, acabei minha carreira no 8º BPE, uma das minhas últimas funções foi comandante de companhia. Na companhia tinha 200 pessoas. Se eu tinha capacidade de fazer aquilo lá há 2 anos atrás, por que eu não tenho hoje? Então são esses 2 grandes pilares que eu digo que são do precursor, que é o networking, essa rede de contato, e a perspectiva. Muito bom. Só que eu preciso trazer essa perspectiva pra esse cara que vai ficar às vezes 1 ano só. E esse cara que vai ficar 1 ano só, às vezes ele serviu pela mesma necessidade que eu lá atrás. Porque ele precisa da questão financeira. Sim. Se ele precisa daquilo e às vezes ele não vai conseguir por N fatores que a gente sabe que existe dentro do quartel, que existe toda uma lógica, né? Existe vaga, possibilidade, é uma junção de luas para que tudo dê certo para você continuar ou não, né? Desde a sua capacidade em si, mas nem sempre depende apenas da sua capacidade. Às vezes depende do claro, né? Que é a vaga. Às vezes pode não ter claro no batalhão e... Precisa ter aquela vaga. Então, existe isso. Mas se aquele cara é muito bom, ele ficou só 1 ano, ou às vezes ele também decidiu que ele não quer, às vezes é a opção dele. Será que ele perdeu aquele 1 ano? Que era a visão que eu tinha antes de entrar no exército? Será que a gente não consegue fazer algo melhor para ele? Então, o precursor era uma grande... É uma grande briga, digamos assim. Em que sentido? Ao mesmo tempo de uma valorização interna da gente, tanto é que se eu for em qualquer lugar, vão me chamar de ex-militar, não vão me chamar de veterano, que é uma grande briga pessoal minha, particular. Eu, André Leal, falo isso, cara, não, você não é ex-militar, você é militar. Eu não sou ex-tenente, eu sou tenente. Uhum. Que é uma valorização interna entre nós mesmos, que eu lá dentro do quartel não tinha. Eu via uma porrada de gente indo pra lá, e tenente e tal, não sei o que. Eu falei, o que esse cara tá fazendo aqui, cara? Eu só penso em ir embora, esses caras estão voltando pro quartel, que é o que eu faço hoje. Mas eu na época, brincava muito, né? Só quero ir embora, esses caras estão aqui, quer marchar? Qual que é a ideia desse cara? Pelo amor de Deus. Eu ficava julgando, né? Putz, olha o que esse cara tá fazendo. Eu julgava muito nesse sentido.
Só que é uma valorização, porque a gente pensa que justamente pra gente estar naquele meio, a gente não vê a hora de sair, quando a gente sai, a gente não olha mais pra trás. E a gente esquece de se valorizar. Então é uma grande propósito pessoal, uma guerra minha mesmo, de trazer essa valorização pro veterano. Então nós todos aqui somos veteranos, somos tenentes, se acontecer alguma coisa, a gente vai precisar atuar como tal, então por que a gente não usar isso? E ao mesmo tempo que é o primeiro passo é a gente se valorizar, depois trazer isso para o mercado de trabalho. Sim. Porque o mercado de trabalho pouco conhece o que a gente faz lá dentro. Você citou a segurança, né, que é a nossa área, e assim, na segurança ainda é um pouco comum, mas ainda é um nicho muito específico do R2 oficial, né? A gente encontra, conheço você também, excelentes profissionais que também foram sargentos temporários, mas quando a gente desce um pouco para cabo, soldado, você vê que ainda é um ambiente desconhecido, ou quando é conhecido é mais para funções operacionais, 100% operacionais. Como você disse, nada contra a próprio exemplo que você deu do porteiro, ou do controlador de acesso, ou do vigilante, são funções excelentes, são funções importantíssimas para a segurança, mas falta muito as empresas conhecerem, principalmente em relação a comportamento, quais são as vantagens de contratar um veterano. Então, isso é fantástico. O teu projeto, primeiro, já quero te parabenizar. Eu sei que você ainda vai falar mais dele, a gente quer ouvir mais detalhes, mas só até aqui já te dou os parabéns, em nome de todos os militares, que eu tenho certeza que você já ajudou e vai continuar ajudando através desse projeto. E fica aqui, né, uma provocação para as empresas, né, e para os militares também, porque é uma via de mão dupla, né? Com certeza. Tem também o militar que mesmo com conselho, mesmo com aquele norte, tende a dificultar as coisas. São poucos, mas existe. E para as empresas no sentido de que dentro do militarismo, aquele camarada que serviu 1, 2, 5, 10, 20, 30, no caso dos coronéis, aí pessoal de carreira, ele tem valores que dificilmente a gente acha aqui fora. Muito difícil. Não tem faculdade que ensina, não tem curso que ensina, não tem. Principalmente relacionado aos atributos da área afetiva, né? Soft skills e tal. E hoje eu falo para você, e você sabe disso, eu já falei acho que pro Rocha, muitos e muitos headhunters contra pessoal de RH, pessoal recrutador, com dificuldade de conseguir aí candidatos bons para vagas, seja operacional, tática e principalmente estratégica. E quando olha o porquê disso, o que está faltando? Por que é difícil achar gente? Porque hoje em dia, não, pelo amor de Deus, eu já fiz faculdade presencial e online, mas hoje em dia, com o online, ficou até mais fácil e acessível você ter um curso de formação superior, né? Você pega ali um curso superior, hoje você tem aí com um custo baixo do que era antes na nossa época, por exemplo, que não existia EAD, você consegue se formar. Uhum. Então, o problema hoje não é em achar quem não tem faculdade ou quem tem faculdade, não é a parte técnica. O problema é a outra parte, que é a parte comportamental. Porque a pessoa é contratada, tem até matérias, né, que saíram em vários noticiários, que cada 10 pessoas que são contratadas por habilidades técnicas, 8 são demitidas por habilidades comportamentais. Uhum. E aí onde que você tem a vantagem em relação ao exército? Porque no exército o que mais se trabalha é a parte comportamental. Você pega ali as pessoas, cada uma tem seus temperamentos, como a gente aprendeu aqui com o mestre Martinelli, né? Mas o comportamento ela é moldado. Então, e a gente pega numa fase de adolescente aí, 17 para 18, 18 para 19, cara, é o pico ali onde a gente consegue moldar o nosso comportamento. Aí dentro da caserna você é submetido à experiência de o que é disciplina, o que é espírito de corpo, liderança, gestão de pessoas, e tudo isso, né? E sob pressão. Então ali, cara, quem passou por aquela experiência, independente de quanto tempo ficou, é um puta de um diferencial para o meio corporativo ou até para o empreendedorismo. Uhum. Mas até que ponto que as empresas sabem disso? Mas assim, eu digo que o grande culpado, cara, aí vai ter uma galera que vai pesar em mim, mas é a gente. Sim. A gente não se valoriza, a gente não se fala e às vezes tem lugar que a gente passa em empresas e profissões específicas que é melhor até que não saibam que você é militar. Então, é uma bandeira pessoal, que nem eu digo. Cara, onde eu passar, eu vou falar que eu fui militar, que eu sou militar. Sim, eu também. Mas para quebrar esse preconceito também, porque eu acho que a grande vantagem da minha carreira corporativa foi eu não ter alguns trejeitos militares. Mas saber a resiliência, que é o que a gente aprende muito dentro do quartel, da onde usar e como usar. Acho que esse é o grande segredo, assim, tanto para o mundo corporativo, para as empresas em si, né, entender o que o militar tem de melhor. Cara, se perguntar para mim, é resiliência. A gente aprende muito rápido. Era uma pergunta que ia vir em breve. A gente já respondeu metade dela, né, Rocha? Falta outra metade depois, a gente explica. Cara, a gente aprende muito rápido o que for necessário e tudo. Porque que nem eu contei para vocês a minha carreira aqui como intendente, eu nunca fui intendente.
Eu pisei num quartel de infantaria. Ah, isso é uma história engraçada também. Lá na escolha das armas do CPUR, a gente, antes de ir para a escolha em si, a gente escolhe de 1 até o 7 qual que é a sua preferência de vagas. A minha vaga 6 era comunicações, a minha vaga 7 era infantaria. Aí eu caí num quartel de infantaria, sem autonomia administrativa. Logo que eu cheguei lá, o comandante falou assim: o que você tá fazendo aqui? Eu não preciso de um intendente. Então imagina a cabeça de um moleque de 19 anos que ficou 1 ano e meio sem querer fazer o que estava fazendo, mas ralando pra caramba pra alcançar o que alcançou, conseguiu chegar lá, escolher a vaga, e o primeiro dia de trabalho dele é: provavelmente você não vai ficar aqui, você vai embora. Daí foi aquele banho, chuveira, cachoeira de água fria, e já foi aquela: putz, o que eu fiz de errado? Pô, Deus, o que você quer contar pra mim? Qual que é a sua intenção? E foi outro momento que eu tive grandes precursores, porque a tenentada do 8º me abraçou de uma maneira e me ensinou muito. Muito, que eu já cheguei com medo de chegar cheio de trote. Pô, polícia do exército, intendente, o único intendente aqui. Pô, era o segundo intendente que tinha pisado no batalhão. Falei, pronto, vou ser humilhado aqui, né? Já fui preparado com a casca já. Com a casca total. E aí eu já cheguei com esse banho de água fria. Daí ele falou, pô, cara, não tem nem onde te pôr. Vou colocar o intendente aonde? Eu falei, comandante, me coloca onde for, porque eu só preciso estar aqui. Aí caí num quartel de infantaria. Minha primeira função foi ser comandante do pelotão de comunicações, que é uma função de um infante, né? Só que era a minha 7ª e a minha 6ª opção. Então foi novamente Deus, né? Um propósito maior falando, cara, alguma coisa você vai aprender. Então durante os um pouco mais de 7 anos no 8º BPE, passei por todas as funções do 8º, literalmente todas. Acabei ficando ali um pouco mais de 1 ano na função administrativa, mas grande parte foi de forma operacional. Fiquei bastante tempo ali no parte final, comandante do pelotão de manutenção e transporte, comandei o pelotão de escolta, que a gente iniciou o pelotão de escolta do 8º BPE, isso é um maior orgulho. E se eu sinto saudades de alguma coisa do exército, é de pilotar uma moto, porque isso sempre fui apaixonado, e a escolta em si me pega demais. E foi grandes barreiras a serem enfrentadas ali nesse sentido, justamente por conta dessa história. Então, se o militar tem alguma coisa para mostrar para o mundo corporativo, é resiliência. Que a gente passa por tudo, aprende de tudo e se vira. A gente aprende a se virar. Que legal, né? E a minha história é parecida com a sua, só que é o contrário. Eu formei junto com a Auleta em infantaria, só que eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ir para um batalhão mais gerencial, administrativo, para que eu pudesse estudar e que fosse um trampolim mesmo. Então eu já fui ali na metade ali do curso, eu já falei assim, ó, preciso estar bem classificado para escolher um batalhão que eu consiga estudar e que o exército seja um trampolim. Apesar de vibrar, gostar, eu sabia que ia acabar. Então eu já tinha essa mentalidade. E aí a gente estava bem classificado, eu fui pro QG, quartel-general, batalhão 100% administrativo, só para intendente ou as funções técnicas. E aí, só que assim, eu já tinha um porte, era bom de TFM, enfim. Cheguei lá, assumi a função, bonitinho, administrativa, deu 2 semanas, 3 semanas, aí não lembro se foi o general, o coronel, falou assim, pô, o que aquele tenente ali, infante, tá fazendo na parte administrativa? E eu tinha escolhido uma vaga 100% administrativa. Não tem como. Eu vi ele passando ali no TFM vibrando, tá com soldado, com recruta. Não, eles têm que ser comandante de pelotão. Novo ali, vibrando. E aí o que acontece? Fui pra companhia de comando. Então eu ficava na companhia de comando e no QG. Eu fiquei nos dois. Então de manhã eu era o tenente louco lá, vibrando, com pelotão, dando treinamento. E de tarde eu ficava na função administrativa. Aí ficou uma briga entre o QG e a companhia de comando por onde que eu ia ficar. Então eu corria para um lado, corria para o outro. E aí eu também era atleta, então eu ia para competição, aí voltava e tinha que assumir as funções administrativas. Aí começou a dar um problema isso. Mas aí no final acabei conseguindo fazer um acordo lá e aí eu fiquei como oficial de treinamento físico. Então eu dava treinamento físico. Depois do meu 2º, 3º ano já não ficava mais com os pelotões. E aí fiquei 100% na minha função administrativa, consegui reestruturar lá. E foquei e aí segui realmente o meu objetivo, que era estudar e papirar. E trabalhei muito na parte de administração pública, principalmente, né? Porque lá trabalhava com licitação, empenho e tudo mais. Então eu fui o contrário. Eu fui um infante que foi para uma função de intendência e aprendi muito, cara. Então a intendência é a parte administrativa ali do exército.
Então fez eu aprender muito e ter uma noção que eu não tinha. Para mim, o exército era infantaria, era combate, era arma, era guerra. É isso, né? Então é muito mais. Tem a parte administrativa, é um mundo gigantesco. É muito grande, são muitas possibilidades, são muitas necessidades e principalmente, que nem eu brinquei aqui, que eu morei em Osasco e nunca vi uma viatura. Mas, cara, se a gente for ali pro Ibirapuera, que é centro de São Paulo, tem um quartel-general. Então é muito importante essa exposição também, mas a exposição que a gente tem que levantar, que nem eu disse aqui anteriormente, essa bandeira de ser veterano. Então, por isso que é muito legal de contar nossas histórias. Nós três aqui passamos por processos que, em teoria, são iguais e não vivemos a mesma realidade. Sim. Então imagina isso numa visão macro total. O soldado recruta que serve aqui não é o mesmo que serve lá no Nordeste, no Norte, no Amazonas. Não. Então Gente, é. a história, né, do Cesário. O Cesário, que era da nossa turma, ele foi pra selva servir. Então ele falou que pegava uma voadeira, pegava uma lancha, pegava um ônibus, um Tudo avião pra chegar no batalhão. pra chegar no batalhão. Era uma outra 24 realidade, horas, né? né? Ele falou Isso aí. quase 26 horas pra poder chegar no local. E isso ao mesmo tempo que é bacana, que é legal pra experiência individual, é difícil você traduzir isso pro mundo corporativo. Então essa é uma das grandes missões do precursor, porque quando eu tive a ideia do projeto, que eu sentei assim e falei, tá, bacana, realmente tem alguma coisa pra tirar daqui. Mas como que eu equalizo isso? Porque se eu acabei de dar exemplo, o 8º BPE, a base administrativa, o recrutas ali, que é o meu foco, Não se falam. não se falam no sentido de não ser a mesma desde a formação até a rotina em si do quartel depois, como que eu equalizo isso para trazer para o mundo corporativo? Então, dentro do precursor, a gente está com esse projeto de capacitação também. No sentido que eu falo sempre o quê? Eu primeiro preciso te formar um bom militar. Então, o precursor ele tem ferramentas para o cara ser um bom militar, que a nossa principal é o karaokê, que é o que eu mais gosto. Karaokê? É. Pra canções? É um karaokê para Excelente. canções de TFM. Olha aí. Mas que além do inário em si, o cara ele canta, tem como se fosse o guia respondendo, e no final de tudo ele escuta esse áudio completo. Então tem lá a canção de TFM, ele puxou a primeira canção, ele escutou o guia respondendo, e no final ele tem o áudio para saber, poxa, será que eu tô cantando bacana? Porque essa foi a minha primeira preocupação lá no CPUR. Legal. Porque dentro de 175 eu queria ser destaque, como que eu me destaco? Pô, exército não tem segredo, tá, rapaziada? Você que quer entrar, pega esse bizu. Você que quer entrar, treinamento físico, que você citou muito. Então, pô, tem um porte ali bacana, corre, faz sua fleca, faz sua barra, faz sua abdominal. E segundo, puxa a canção. O resto vai vindo como consequência, porque você já vai ser destaque e o resto vai acontecer. Você já vai virar xerife, enfim, o resto da história você tem que entrar pra saber. Mas essa foi minha primeira preocupação lá em 2014, então por isso que a gente criou o karaokê. Logicamente que na época não tinha o tanto de canais do YouTube com canções, a gente tinha que ficar caçando canção. E a minha grande preocupação quando eu ia caçar essa canção, achava às vezes no Google, era um tipo de palavras. Porque eu acabei de entrar em 2014, eu não sabia o que era jangal, eu não sabia o que era sanhaço, eu não sabia o que era bizu. Falei, poxa, e será que eu posso cantar isso? Porque a gente sabe também que tem canções que às vezes não é melhor não cantar ou tem um momento certo de cantar, de puxar ali aquela canção. Então o karaokê é uma das ferramentas mães, assim, o projeto nasceu do karaokê. Depois disso a gente tem também toque de corneta, tem aquelas funções pro dia a dia do recruta mesmo. Tem 10 aulas específicas só pro período básico, pro cara pegar o bizu ali. Semanalmente, no período básico, eu entro lá sempre sexta-feira ao vivo, pro cara conversar comigo, porque a gente sabe que é diferente falar com alguém de fora ou falar com dentro, que o tenente tem aquele verniz, né? Tem um momento certo de você falar com o recruta, a maneira correta de você falar com o recruta, a gente sabe muito bem disso, a formação tem que ser diferente. Então é diferente ele falar com o tenente ou falar comigo lá fora. Então, passar esse bizu de uma maneira... Eu falo que é o local do bisonho, né? Pra gente abrir aquele local, abrir a sala e ele contar todas as bisonhas. É a hora do pato que a gente fazia. Hora do pato. Então, a gente tem esse local mais confortável pra ele trocar essa Ô, Rocha, ideia. ele falou de canções, eu queria aproveitar. Você lembra de alguma que você gostava? Ah, eu lembro. Fala Da uma aí. onça, Fala uma aí pra olha a onça dele Ele no no chapéu. chapéu. Tem essa. Cantava Qual que várias. você cantava mais, Léo? Você lembra de alguma aí? PQD, do PREC, certeza. comandos. Manda uma aí que você gostava A que bastante. eu puxava mais, que sempre começava assim, sede na Caatinga, Essa é Frio boa na também. montanha. frio na montanha. Porque Ó, dessa você já lembrei. emenda 3, 4, daí você já Pô, passa 10 Eu minutos tava pra ir pensando embora. aqui, como que o Cesário saiu daqui sem cantar nenhuma canção? cara? Então. Ele que era o isso papa era um das bizu, canções. cara. Esse é um bizu bom muito demais. bom. E eu não sabia, não sei o Auleta, que eu entendi lá dentro. Que eu vi assim, cara, se eu já soubesse canções, se eu já tivesse vindo bisurado, pô, eu já ia ter me destacado Você já tá passos na frente. muito. E aí eu entendi depois ali
que aquilo era um diferencial. E o Cesário, ele já puxava algumas canções. E eu comecei a ver que ele tava se destacando porque ele tava puxando canção. Eu falei, olha só. Então, se o cara já entra... Igual um primo meu foi pro NPOR, eu já paguei o bizu pra ele de algumas canções. Ele já Você foi o conseguiu precursor destacar. dele. Exatamente. E aí, aproveitando isso que você falou, eu queria saber quando que você teve a ideia, o insight. E óbvio que o nome que você tirou é uma referência ao PREC. E como que você pensou no nome? Por que que você juntou? Eu entendo que é porque é o cara ali que vai estar na frente, liderando, precedendo. Mas de onde que veio esses dois insights aí? Do nome e quando começou? Eu criei um infoproduto de canções lá em 2019. Infoproduto. Foi. Legal. Que era só vídeos com legenda. Eu fui no estúdio, gravei bonitinho, porque se a gente vê, a gente não tem nenhum local gravado, né? A gente pega alguém puxando, a gente não sabe se tá certo. Aqui em São Paulo a gente puxa de um jeito, lá no sul puxa de outro, lá no norte puxa de outro. Sim. Então a principal ideia era meio que padronizar isso. No sul os caras começam a cantar e do nada vem uns bar no fundo. Eu tô cansado de sofrer, bate! Aí continua. Brincadeira, pessoal do sul aí, viu? Trabalhei com muita gente do sul no meio corporativo, e sabe, é brincadeira, tá? Não fiquem bravos comigo, não. A minha família é gaúcha, hein? Aí, ó. Mas muda bastante, de um quartel para outro já muda, né? Então, isso. A ideia principal era padronizar e ter um local com uma qualidade. Fui no estúdio com o Bragante é produtor. Daí a gente gravou todas as canções. Nossa, a gente passou meses gravando. Tem que pegar, e ele é bem detalhista. Daí a gente ficou gravando, voltava, gravava. Nossa, É chato, demais. né? Deve ser chato, aquele cara perfeccionista, chato que fica enchendo o saco no detalhinho. Mas esse aqui eu ficou com conheço. uma voz diferente. É. E a gente gravava Tá como escutando aqui, só sim. eu gravava com vozes diferentes. Então começava lá, Sede na Caatinga, pra ele editar e como se fosse o pelotão puxando. Você fazia como se legal. fosse a resposta. e a tropa. Então, E ele ficava na gravação, na Ele produção, editava na e produzia. na edição. Ah, que legal, que legal. aí esse foi o primeiro passo. Só que aí depois vem essa questão de capacitar a rapaziada. Daí foi nascendo o projeto aos poucos. Daí a gente foi desenvolvendo o aplicativo. O aplicativo a gente já está desenvolvendo há mais de 2 anos. Só Mas que a hoje, gente... só pra entender, hoje o Precursor, você tem sócio ou é só você? Como é que funciona? Sim, tem um sócio, o desenvolvedor. Ah, legal. E eu cheguei nele e falei, cara, eu queria fazer um karaokê, a gente consegue colocar uma inteligência artificial nisso? Ele falou, pô, deixa eu trabalhar. Eu esqueci ele, passou uns 3, 4 meses depois, ele veio falar comigo. Pronto. Aí ele falou, cara, eu fiz. Ele acreditou mais no projeto do que eu mesmo naquela época. Caramba. Porque eu tava preocupado com a minha vida corporativa, em que eu tava fazendo na minha carreira. E ele que começou a me puxar. Eu falei, pô, se ele tá interessado, ele nem sabe o que é quartel, vamos atrás disso. Daí foi nesse sentido, e ao mesmo tempo juntou com a minha carreira corporativa, a gente viu esse furo do mercado, digamos assim, só que não foi mais nesse sentido de furo do mercado, foi realmente esse propósito, porque começou a chegar muita gente me perguntando o que fazer, porque provavelmente eles estavam vendo eu me destacando no mercado corporativo, né, destacando no sentido de conseguir, né, Consegui e fazer eles a falaram, pô, transição. fala aí qual que é o bizu, me conta. E, ao mesmo tempo, tinha algumas vagas aparecendo pra mim. E eu não tinha interesse naquele momento. Só que eu não conseguia fazer essa conexão. Justamente porque faltava essa capacitação. Uhum. Então, o aplicativo do Precursor, ele veio justamente nisso. De crescer essa comunidade com esses 2 pilares que a gente citou, que é network e perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, dar as ferramentas para esse cara conseguir. Então, além de eu, primeiro, formar ele um bom militar, para que ele tenha esse tempo para ele usar como trampolim, que nem a gente citou, com essas ferramentas e outras que tem dentro do aplicativo. E depois ele, ao mesmo tempo, agora que ele já se capacitou um bom militar, ele tem mais um tempo lá dentro, vamos se capacitar para o mercado corporativo. O nosso foco agora, que esse primeiro passo, a gente lançou o aplicativo em abril, é recente. Então a gente, nesse primeiro passo, obviamente eu vou focar no quê? No mercado de segurança. Porque o que hoje eu tenho mais afinidade e tenho propriedade para falar no sentido de eu passei por isso. Então o nome do Precursor ele vem justamente disso. Do precursor de abrir caminho, passou antes de mim, fez o que deveria ter sido feito e agora eu posso contar para outra pessoa. E até os precursores lá do Rio de Janeiro ficam boladíssimos comigo. Porque tem esse ego, essa vaidade dentro do quartel de armas e cursos e etc, né? Ah, é verdade, intendente, né? Tem isso. Caramba. Então a Tudo gente isso sabe aí. que é outra coisa que desvaloriza, a gente Exato. tira a nossa própria união dentro do quartel. Porque se você for, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, o cara que compra lá a camiseta do SEALs, é muito legal, todo mundo quer usar uma camiseta do SEALs. Mas se alguém que comprar uma camiseta, não sei, de um Comandos, pô, o Comandos vai ficar meio bolado que ele tá usando sem ter feito o curso. Então é um paradigma que a gente tem que dar uma quebrada também nesse sentido. É até puxar a canção.
Sim. Às vezes os caras ficavam meio bolados por causa da canção, mas na verdade a canção é o contrário. Você tá ali Valorizando. Valorizando. o combatente Mas ali. se você não é PQD, você não pode puxar a canção de PQD. É. Então tem todo esse sentido que eu acho que quando a gente falou de veteranos e valorizar a nossa sociedade em si, cresce nesse aspecto também. A gente tem que saber. E não vou mentir não, que eu sou batedor, né? E na época eu ficava meio bolado também se alguém puxasse alguma canção de batedor ou algo do tipo. Mas hoje eu já tenho mais essa maturidade nesse aspecto para falar sobre. E a gente juntos vamos conseguir quebrar isso aí. Porque o objetivo é único ali, é valorização. E então o nome veio disso, muito legal. E foi quando isso aí que você teve o insight e a época que você lançou o infoproduto? O infoproduto foi 2017, 2018, mas ficou na gaveta, ficou guardadinho. A gente está desenvolvendo o precursor em si desde 2022 e a gente lançou efetivamente em maio desse ano. Né? Maio foi o lançamento oficial. Muito bom, muito bom. Agora, voltando um pouquinho, como foi a tua transição do exército para o meio corporativo? Eu sei que nesse meio tempo você já estava aí com os projetos em andamento, né? Principalmente do aplicativo, do karaokê, aí depois acabou nascendo propriamente dito onde você chegou agora, que é o Precursor. Mas como foi essa transição? Acabou? Você saiu que ano? 2022? Saí em 2022. Como foi essa transição para o corporativo? Por que a segurança? Você já até deu alguns spoilers de quem foram os teus precursores, mas onde você está hoje, corporativamente falando, e como que foi essa transição? Foi uma transição que eu vou falar que eu realmente completei, olhando para trás com maturidade, né, brincando, foi esse ano. Esse ano? Porque em 2022 eu já saí, já liguei direto numa startup, fui para o Mercado Livre, fiquei 6 meses na operação do Mercado Livre, e daí recebi um convite para ir para a Motu, que é outra startup que é de aluguel de moto. E ao mesmo tempo ligando lá, eu falei, cara, tô fugindo um pouco do que é o meu objetivo de carreira, eu tava indo muito para prevenção de perdas, eu gosto mais de segurança corporativa, gerenciamento de crises, já fui me identificando com uma área, né? Quando a gente fala segurança, é um leque enorme. Gigantesco de opções. E no primeiro momento eu só precisava me empregar. Então fui para onde a oportunidade era melhor. Sim. Então fui para a área de prevenção de perdas. Só que durante esse trajeto eu vi que eu gostava mais de segurança corporativa, me identificava mais com gerenciamento de crises, fazia mais sentido com o meu perfil. Tá. E eu tenho um objetivo a médio prazo, eu gostaria muito, e falo isso há muitos anos já, de trabalhar fora do país. Ótimo. E nos locais onde eu estava, não fazia sentido. Então comecei a buscar no mercado o que faria sentido para minha carreira junto com meus objetivos. E surgiu o convite de ir para a Hershey's. E dentro da Hershey's, eu sou a primeira pessoa de segurança patrimonial, que é o primeiro passo que a gente está construindo aqui no Brasil. Então, eu estou no guarda-chuva de EHS, né, de segurança do trabalho, mas de segurança patrimonial. Hoje na Hershey's a gente está construindo lá e eu brinco que a minha grande função na Hershey's é construir a cultura de segurança, né? Então deixa eu entender, você é o precursor da Hershey's Eu sou. de segurança. Tem uma galera dos Estados Unidos, obviamente, né? Eles têm tinha uma pessoa que fazia isso antes, mas ela não olhava só para isso e não tinha a parte técnica, né? Mas a Hershey's foi muito importante para mim, principalmente a minha gestora, porque ela me ensinou muito esse craquejo. Porque hoje eu vejo que eu realmente saí do exército este ano. Porque como eu não desliguei, fui de uma para outra, muito preocupado, que nem a gente falou, o sarrafo estava alto, eu me preocupando em ir atrás demais. Esse ano que eu me assentei, olhei os projetos, falei, não, agora faz sentido. Tirou aquele medo um pouco, quando me chamam de Léo, ainda colo os cascos debaixo da mesa, né? E ainda fica meio assim, olhando pro lado. A gente cria alguns vícios nesse sentido. Pô, como que eu falo com o gerente, sendo que se eu falasse com o coronel, eu ia ter que bater na mesa, pedir permissão. Tem algumas Nesse ponto coisinhas. que ainda o militar precisa, né, dessa adequação, dessa mentoria aí mais direcionada. Bem direcionada, que ao mesmo tempo é positivo pra gente, porque eles não têm essa perspectiva lá fora e quando a gente chega já é visto de maneira diferente. Principalmente esse senso de cumprimento de missão que a gente tem, o meio corporativo não está acostumado. Não mesmo. Então, se a gente fica um pouco até mais tarde, ou se a gente está lá para cumprir algum objetivo, alguma missão, né, alguma coisa lá militar dentro, isso é normal, digamos pra assim. gente é comum. E para fora é muito diferente. Falou, mas você fez isso sem ninguém pedir? Então tem esse meio, mas ao mesmo tempo o que é positivo tem ainda algumas coisas que a gente precisa se adaptar. Com certeza. Com certeza. Muito bom, cara. Muito bom. E hoje você tá na Hershey's. Hoje eu estou na Hershey's. Legal. E, Leal, você deu uma aula aí pra gente sobre as armas, quadros e serviços. E eu queria que você explicasse também o que é o PREC. O que é o PREC no Exército. Até pra galera entender o que a gente tá falando, que você foi o primeiro, você tava na frente.
Rapidamente, só pra galera entender o que é o PQD, o que é o PREC e da onde que veio o nome que é do seu projeto e tudo isso que você está construindo. O precursor dentro do Exército, né, é um curso justamente que está dentro ali digamos assim, o PQD que a gente fala dentro do Exército, né, que é o curso de paraquedista, é um dos mais vistos dentro do quartel, né, até fora do quartel, porque ele é muito quisto, né. E dentro dos paraquedistas tem algumas especializações. Tem o mestre de salto, tem o precursor, tem o domsta, né? São outros cursos. O precursor em si é aquele cara que vai à frente justamente para preparar o terreno para depois vir os demais. Então também tem tudo a ver com o nosso nome, né? Que o precursor é aquele que vai à frente, prepara e depois já deixa tudo certo pro restante da tropa vir junto. Faz todo sentido com o nome. Bom, boa escolha do nome, parabéns, cara. Casou o nome. Parabéns. Precede, guia e lidera. É, não, muito bom, Bom. muito bom. E aí, chegou aquela hora tão esperada que você tanto gosta? Vamos Você começar gosta dessa o- parte que eu sei. o Essa nosso hora quadro. que eu vou embora? Essa hora que você se esconde. Vamos começar o quadro. Vai, primeiro- Já fui bisonho. Explica pra ele por que da chave aqui. Ó, a chave é obviamente simbólica, né? Então provavelmente você já deve ter perdido alguma coisa ou viu alguém que perdeu no exército. Então só para simbolizar, a gente trouxe uma chave um pouquinho maior do que o normal. O Auleta queria, sempre falo, né? Um Pau de fuzil, fogo. um pau de fogo gigante, mas ia ficar meio complicado. Então só uma chave um pouquinho maior para que você conte pra gente aí um momento que você foi bisonho, um momento que de experiência. Todos somos, né? Faz Muitos. parte, né? Não, mas é que você tá falando em qual momento foi bisonho, eu tô pensando em vários. O difícil não é achar um momento, é escolher qual passar. Mas eu acho que vem de acordo com a história que eu contei aqui pra vocês. O resto eu vou deixar, né? Melhor deixar só na minha cabeça as bisonhices. Mas dentro da história que eu contei pra vocês, a que mais me prejudicou, inclusive, foi o aspirante quando chegava no 8º BPE, chegava junto. No 8º BPE, toda a turma de recruta entra em agosto. Uhum. E a gente chega normalmente no final de junho, julho, junto basicamente com o recruta, né? E o aspirante que chegava no 8º era responsável por fazer a formatura de incorporação dos recrutas. Então, ele é o único que entrava em forma junto com os recrutas e fazia a voz de comando, tudo, e só ele seguia a voz de corneta. E em um dos treinamentos, justamente o treinamento que a gente já tinha feito o dia inteiro, aqueles treinamentos que vocês sabem, muito cansativo. No último treinamento que era para apresentar para o comandante, para dar o pronto para o dia seguinte, eu errei um toque de corneta. Só que era justamente aquela história que eu contei para vocês. O cara já tinha certeza que ele não me queria lá. E eu só dei mais uma munição para ele para aquela que você falar. contou. Só dei mais uma munição para ele falar: caraca, é intendente, é bisonho, não tem que estar aqui. Então, essa foi a minha maior bizonhice e, ao mesmo tempo, foi quando eu aprendi a ser mais resiliente dentro desse quartel que me ensinou tanto. Porque assim que terminou a formatura, eu tive que saber ali, né, compreender todo o erro que eu cometi, chegar nesse comandante, ter a hombridade e a coragem de ir lá, porque eu já estava completamente com a guarda baixa, e falar para ele: comandante, errei, pode ter certeza que foi a última vez que eu errei e nunca mais vai acontecer novamente. E a gente que é temporário, a gente tem que se comprovar umas 2, 3 vezes mais que os demais, né? Até porque é contrato anual. É um leão por ano, né? É um leão por dia. Então, nesse sentido, foi que eu fiquei mais esperto, me preparei 10 vezes mais. E isso tem tudo a ver também, agora me alongando até um pouquinho na resposta, naquela época eu tinha muita insegurança. Porque eu cheguei num quartel de infantaria, rapaziada, toda bolada, forte, sinistra, eu era magrinho. Eu entrei no quartel com 56 quilos e saí do quartel com 86. Então já foi uma construção também que o esporte e a saúde mental é muito importante. Sim. Que é outro Sem pilar sombra de dentro do precursor. A gente cuida muito da saúde mental, principalmente a saúde mental masculina, que é muito difícil esse assunto, e principalmente dentro dos quartéis. Porque, às vezes, se eu não tive um cuidado com a minha cabeça naquele momento, a gente sabe que tem casos anuais que a gente está muito próximo do armamento, está muito próximo de tudo, que aquilo poderia evoluir. Então, é um cuidado que o precursor tem, um trabalho muito bonito que o Tenente Brasil faz dentro do precursor psicólogo. E a gente tem um botão de assistência psicológica. Sempre que o camarada precisar, ele aperta esse botão, ele é direcionado para uma primeira conversa Que legal. junto com o psicólogo, que é o Tenente Brasil, no caso. Já tá anotado, hein? Ah, tá Tenente anotado. Brasil, Ele pra cá. Mais um que vem aqui pro podcast. Tenente Brasil. Mas eu acho que essas bizonhices trouxeram forjaram quem eu sou hoje. Essa bizonhice específico me trouxe muitos ensinamentos que me ajudaram a alcançar tudo, e principalmente que eu falei para vocês que a coração, para mim, dentro do 8º BPE,
dentro da minha carreira como militar foi conseguir ter sido batedor sendo intendente e saindo 01 da turma lá no segundo BPE, foi justamente porque eu tive esse erro e cuidei 10 vezes, me preparei 1000 vezes antes de qualquer outra missão ou qualquer outra coisa que teve na frente. Qual que foi o toque que você errou? Putz, era pra apresentar arma, dei meia volta, vou ver. Nossa, Foi foi quase. tranquilo. Era pra prestar continência, ele virou de costas. Tudo errado. na trave, Não, passou e na outra, quase. tinha 140 recrutas atrás de mim, tinha todos os oficiais e sargentos, que era literalmente o único aspirante que entrava em forma, tinha todo o batalhão em volta olhando, Você tava em destaque ali tava na em frente. destaque no meio, então foi assim, e é outra coisa que é muito positiva ao mesmo tempo, porque é esse tipo de pressão que nos molda. Sim, com certeza. Então quando a gente pensa hoje, putz, tem uma reunião, vou ficar muito nervoso para aquela reunião. Já vem o toque da Olha tudo corneta que a no gente ouvido. Fala, já fez, passei por olha coisa as pior. situações que a gente passou, Isso é muito bom. passa muito E mais pro fácil. pessoal que não entende de fora, existem os toques de corneta, então não é um comando dado, não é uma voz, é um toque. Então é fácil de vocês confundir. E aí você confundiu o apresentar arma com E por meia volta. isso, dentro do precursor, tem os toques de corneta. Exatamente. Olha aí. Pega o bizu, seu bizonho, pra você não pegar o bizu que nem eu não peguei. Pra não dar meia volta na hora de prestar Então, continência. vamos lá, vamos ver se a gente entender um resumo aí. Então, o precursor ele ajuda tanto na parte da preparação do militar ainda na ativa, através das canções, os toques de corneta, deve ter vários outros bizus lá dentro. Depois, na preparação para a transição para o meio corporativo, certo? É isso? Então, Isso. os dois lados. Isso. Tem um terceiro? Não. Conectamos com as empresas. Aí, através do network e da perspectiva que você falou, que são os dois pilares. Cara, Exatamente. muito bom. A Parabéns. grande intenção é assim, eu vou além, né? O pessoal, às vezes, quando eu conto o projeto, uma galera que já vira a cara e fala, é muita coisa. E, assim, é meio ambicioso no sentido de realmente querer ajudar. Porque a minha grande intenção é como se fosse uma grande esteira, né? Eu quero que mais pessoas se interessem a ingressar no Exército Brasileiro, como que eu não tive essa visão lá atrás. Então, eu quero que esses jovens se interessem. Então, Até porque a juventude hoje está precisando. tá precisando. Tá Então, é um precisando. objetivo à parte do precursor. Uhum. Mas a nossa grande missão é ser um grande parceiro do Exército, no sentido de estou capacitando o cara com ferramentas para ele ser um bom militar. E nosso objetivo ali secundário, digamos assim, é ainda ter meios para que ele se capacite para ele vir para o mercado corporativo. Legal. Só que não adianta ele ter os meios e ele não ter a ponte para chegar no mercado. Então a gente conecta ele também a essas empresas. Outro grande camarada, estou citando vários nomes para vocês Pode ir trazerem, lá. Todos que Mas você que é está um citando grande- vão ser chamados. que é um grande parceiro que ajuda muito, principalmente nessa última parte de contratação, é o Tenente Galdino. Galdino. Eu sei. Galdino já tá aqui semana que vem. Semana que vem já tá. Galdino Marcado. é um grande parceiro do Precursor também, e quando a gente lançou o projeto, a gente achou outros projetos que também se somam, né? Então são grande. Esse movimento tem crescido e é muito bom fazer parte desse ecossistema que todos nós estamos Você pode construindo ter para certeza valorização. que agora você faz parte de um novo ecossistema que, em curto espaço de tempo, vai ser o maior de todos e agregando soluções como a sua. Parabéns pelo projeto. Tenho certeza que você já ajudou e vai ajudar ainda muitos militares. E agora, de verdade, não é só da boca para fora. Conta com a gente, porque a divisão tá junto nisso também. Tá? Você citou o Galdino. Eu tenho parceria com o Galdino também em outros projetos, você sabe. E, cara, são pessoas como você, como o Galdino, você citou o Barreto, e todas as outras pessoas que, direto ou indiretamente, já fizeram algum projeto prol, né, militar, ou prol para os militares, veteranos, que seja. A gente tá aqui para agregar valor, né, junto com a divisão, e fazer disso aqui realmente um hub de soluções. Então, muito obrigado. E, Pra para formalizar, formalizar aí, ó. agora oficialmente você faz parte da divisão, sua caneca Caraca. aí igual a todos que passam por aqui. Cara, muito obrigado. Isso aqui é muito representativo. Vai estar lá em casa penduradinho, principalmente para. Às vezes a gente olha pro caminho, né? A gente tá um pouco mais de 4 meses ainda começando esse projeto. Só que mesmo com pouco tempo, às vezes a gente olha e fala: será que faz sentido? Porque quando me perguntam, tá, e aí, quem vai vir falar com você? O cara que vai querer se capacitar, ele vai cair na minha rede. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele não é o meu principal. Eu preciso mudar a chavezinha daquele cara que não quer. Uhum. Então, isso aqui vai ser muito representativo para mim, para quando eu pensar em dar uma caidinha, eu saber que eu não tô sozinho e que a gente tem uma divisão inteira com a gente. Mas não tá mesmo. Agora você tem, e tem mesmo. Você Pode pode ter contar com a certeza. gente. A gente vai ainda vai conversar conversar bastante, muito. né? E uma dúvida que ficou aqui, que eu lembrei agora. Você comentou no início que teve não lembro se era um sargento, se era um tenente, que falou pra você não vai servir, porque você não tinha óculos. Depois você chegou a conhecer esse cara na ativa?
Conheci esse cara, você conhece esse cara. é? Tive que Vamos fazer, descobrindo os bastidores, tive hein? que fazer um campo com ele ainda. É mesmo? A instrução quer de falar gás hoje? lacrimogêneo foi Então- com ele, Então já manda mas aí. até hoje ele não sabe dessa Ah, história. não, então nos então a gente vai fazer o seguinte, nos bastidores você vai me contar quem é, e aí eu Com vou... certeza. Tá? Que agora eu fiquei curioso. E ó, eu não sei quem é você ainda, mas vou descobrir. Só que não deu certo a tua mandinga, tá? Porque o cara entrou, o cara tá bem sucedido aqui, ó, tá? E a gente vai descobrir quem é você e vai te pegar aqui também. Muito bom, Léo. Obrigado mais uma vez por compartilhar tanta coisa boa. Parabéns pela tua trajetória. Você é um cara que, até conversando contigo, né? A gente nunca teve tanto contato assim. Talvez aqui o podcast tenha sido nosso contato mais longo. A gente já se conhece pelo mercado, né? Pelas redes sociais, por algumas conversas que tivemos, alguns eventos que a gente participa de entrega de medalha, etc. Mas acho que essa conversa talvez tenha sido a mais longa que nós tivemos. E é perceptível, cara, que você tem uma energia muito boa. Você é um cara que jovem, mas tem uma sabedoria incrível. Então continue por esse caminho. Parabéns. O projeto que você desenvolveu é um projeto fantástico. Que vai, pô, com certeza, quando a gente falar o que a gente vai te falar nos bastidores, você vai ver que teu projeto vai crescer ainda mais. Né, Rocha? Rocha tá assim, ó. Porque o Rocha aqui, deixa eu te Essas explicar. conversas, a cabeça fica assim, É ó. porque assim, ó, eu sou o cara que gosta de falar, que sou, sabe, aquele maluco que fala, mas a cabeça do negócio aqui, ó, tá do meu lado. A execução Então, da... enquanto a gente tá trocando ideia, o cara já tá vendo um monte de coisa Anotei 4 que eu não folhas consigo aqui, nem ó, já. alcançar. Mas nos bastidores a gente vai conversar. Então, parabéns, tá? Pelo teu projeto, pela pessoa que você é, pelo profissional que você se transformou, tanto no militar como agora no corporativo. Conta com a gente e foi uma honra conversar com esse menino. Não, com certeza. Minha cabeça aqui já tá explodindo. Eu sei. Foi, assim, sensacional. Muito obrigado mesmo, Léo. E, cara, a gente vai ter muita coisa pra conversar. Vai fazer muito sentido pra você algumas coisas que a gente vai te apresentar e você pode ter certeza que a gente vai ser um potencializador aí de tudo que você tá construindo. Construiu, foi realmente pioneiro e a gente junto vai conseguir chegar muito longe. Você vai ter muito orgulho disso aí e esse Serão dia vai ficar cenas marcado. do próximo capítulo. Exatamente. E aí, cara, pra encerrar com chave de ouro, você já falou uma, que é resiliência. Uhum. Mas se puder falar mais um pouquinho, eu queria saber 2 soft skills que você, durante a caserna, aprendeu, desenvolveu, que hoje você usa tanto no empreendedorismo, com esse projeto incrível, quanto também no meio corporativo hoje, você como executivo. Você falou de resiliência, e qual outro que você poderia citar? Cara, eu diria que antes de ser resiliente, né, a soft skill ali de, digamos assim, tudo que envolve gestão de pessoas. Porque no quartel a gente podia não saber nada, mas a gente tinha tudo no sentido de pessoas. Isso é muito importante no mundo corporativo e falta muito no mundo corporativo. Uhum. Só que se eu falar que aprendi só dentro do quartel é uma grande mentira. Porque meus pais tinham um comércio, tiveram uma lanchonete durante 30 anos, e uma das primeiras entrevistas de emprego que eu fiz na vida, perguntaram assim, mas por que você acha que as pessoas vão te escutar? É legal que dentro do quartel você era tenente, bacana, o pessoal vai te escutar porque ele é obrigado a te escutar, mas aqui fora vai te escutar por quê? Você vai mandar ele vai fazer por quê? Eu falei, cara, eu aprendi isso quando eu tinha 12 anos lá atrás, quando meus pais eram comerciantes. Porque eu conseguia conversar com o chapeiro, conseguia conversar com a caixa, conseguia conversar com o garçom, e não era porque eu era filho do dono. Era porque eu conseguia convencê-los. E, logicamente, com 12 anos eu não sabia o que eu estava fazendo, eu fazia de forma instintiva. Mas hoje eu sei o porquê eu faço dessa maneira. Porque quando eu deixo claro pro meu time qual que é o propósito, qual que é a missão, aonde a gente quer chegar e como a gente vai fazer para chegar com essa transparência, o time fica unido. E quando a gente sabe a direção e tem alguma pessoa fazendo essa gestão dessa equipe, a gente consegue atingir aquele objetivo, seja ele qual for. E a gente aprende muito isso dentro do quartel. Principalmente quando a gente está ali à frente do pelotão, mesmo que a gente não saiba o que a gente está fazendo, a gente precisa transparecer que a gente sabe o que a gente está fazendo. Então o quartel ensina muito isso a gente, não só na função que a gente tem de tenente, mas pô, o soldado às vezes está à frente do pelotão dele como xerife, o cabo muitas vezes está ali no quarto de hora. Imagina um cabo 2 horas da manhã fazendo a rendição. Imagina o quanto que essa pessoa tem que ter ali a capacidade de fazer essa gestão sobre os liderados dele, sobre os subordinados dele, para convencê-lo a ficar 2 horas no quarto de hora. Esse cara é sinistro, pô. Então a gente tem que trazer isso. Então, principalmente para o mercado corporativo, mas para a nossa vida, eu diria que é resiliência e, para não dizer gestão de pessoas, né, aquela questão de negociação, liderança. Uhum. Então isso é muito importante para a gente na nossa vida pessoal e profissional. Resiliência e liderança. Muito Gestão bom. de pessoas. Muito bom. Escolheu bem. Gostei das 2 skills. Obrigado mais uma vez, foi uma honra recebê-lo.
E a gente fica por aqui para mais... Deixa eu- Opa, te cortar fica à aqui, né? vontade, É, claro. tem que... Pedir licença, deixa eu aproveitar o espaço, agradecer novamente. Claro. Mas também pro pessoal seguir a gente nas nossas redes sociais. Bem, com bem certeza. lembrado. A gente pode pedir até pro... Não, vão estar todas aqui todas as embaixo. tuas redes e tudo sociais. que você quiser que esteja, me passa aqui. A gente vai colocar ali na Tanto o descrição. seu, pessoal, quanto do Precursor, vai estar tudo embaixo na descrição. Excelente. aqui do Então vídeo. é @Bizu do Precursor. Bizu do E Precursor. a gente tem o nosso canal do YouTube que tem aula toda semana, além do podcast também que a gente chama de Papo de Veterano. Sempre chamamos um veterano para contar alguma experiência. Só Toda que a semana. gente toda semana, semana. toda quinta-feira às 19 horas, só que sempre tem algum assunto específico. Tá. Então, por exemplo, assim, vou chamar a Oleta para ele falar de liderança. Vou chamar o Rocha para ele falar de empreendedorismo. E sempre tem aquele meta, e sempre são 30 minutos, que é pro bisonho pegar o bizu. Que é o tempo que ele vai ter ali no quarto de hora dele, para ele acelerar em 30 minutos. Se ele acelerar, ele assiste em 10 É minutos. sempre a live no Instagram? Como é que A funciona? gente no faz a YouTube? live no YouTube, só que depois a gente joga para dentro do nosso aplicativo e fica só dentro do aplicativo. Precursor. Legal. Hoje vocês conseguem baixar o app já pela Play Store, ainda não tem para iOS, mas está como Precursor Ensina na Play Store. Legal. Mas tudo que a gente tem de atualização, a gente joga no nosso Instagram, então siga a gente, @Bizu do Precursor, e tem o nosso slogan que é pega o bizu seu bisonho e não deixe de seguir a gente para pegar todos os bizus. Então é isso, Excelente. pega o Bizu, Bisonho, já segue os caras aí, vai estar na descrição aqui do nosso episódio e a gente fica por aqui, É isso. certo? Pega o bizu e fé na missão. Fé na missão.